domingo a domingo. Ele é o poder de Deus lá na sua despensa. Ele é o poder de Deus dentro da sua casa. Ele é o poder de Deus na sua célula e fora da sua célula também. O Evangelho é o poder de Deus. Então eu preciso de oração. E eu preciso também que você ore todos os dias pedindo uma coisa que Paulo pedia: revelação. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja Cristo nas Escrituras, para que eu viva esse Evangelho que é o Evangelho do reino. Eu queria nessa manhã orar com você, para falar da obra de 3 homens. Fala comigo: a obra de Adão, a obra de Moisés e a obra de Cristo. E a minha pergunta para você nessa manhã é: por qual obra você está vivendo? Qual obra? Qual obra nós estamos vivendo? Somos filhos de Deus, somos discípulos de Cristo, mas às vezes vivemos pela obra de Adão. Estamos nos dias da nova aliança, mas muitas vezes debaixo da obra de Moisés. Mas não deveria ser assim. Cada filho de Deus deveria estar debaixo da obra de Cristo. Por isso vamos orar. Senhor, nesta manhã nós oramos pedindo ao Senhor revelação. Eu e os meus irmãos precisamos de graça de Deus nessa manhã para compreender as Escrituras, para, Senhor, discernir os propósitos do Senhor através desta carta maravilhosa aos Romanos. Por isso, abra o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos as verdades das Escrituras em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu creio que a vontade de Deus é transmitir graça para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Que maravilha. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que pela ofensa de um só e por meio de um só. Quem foi esse que praticou a ofensa? Adão. Reinou a morte, porque quando Adão pecou no Éden, a Escritura diz que a morte foi transmitida para todos os homens, porque ele é o cabeça de uma raça. Deus trabalha com representantes. Antes de Deus fazer um mover na terra, Ele elege os seus representantes. Deus quis trazer a lei. O que Ele fez primeiro? Levantou Moisés. Deus quis trazer o tabernáculo. O que Ele fez? Tabernáculo de Davi. Ele levantou Davi. Deus quis trazer Jesus. O que Ele fez? Levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor. E hoje não é diferente. Por isso que na videira nós também trabalhamos com o princípio do representante. Cada crente é um ministro. Cada crente é representante de Deus aonde você estiver. Por isso lá no seu trabalho, quando você orar, o reino de Deus pode se manifestar lá. Por isso lá na sua família, quando houver alguém enfermo, não precisa chamar um pastor. Você é representante. Cada crente é um ministro. Apareceu um demônio lá no serviço. Liga para alguém expulsar demônio. Não, eis-me aqui, eu sou um ministro de Deus. Você tem revelação que você é ministro de Deus? Você é representante. Representantes não são os sacerdotes profissionais, os pastores. Representante é cada filho de Deus cheio do Espírito Santo. Uma vez que Adão era o representante de uma raça, ele então levou a sua herança para toda a raça. Romanos capítulo 5, versículo 19 agora, José. Porque como pela desobediência de um só homem, quem é esse homem que desobedeceu? Qual que é a conclusão de Romanos? Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, quem foi o que obedeceu completamente? Jesus Cristo. Muitos se tornaram, perguntinha para você, leia com atenção, Romanos 5,19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos. Resultado da obra de Adão, qual foi? O pecado. O resultado de Adão foi o pecado. Quando alguém pergunta para você a respeito de Adão, o que Adão fez? O que você se lembra? O pecado. Então, a herança que Adão deixou, qual foi? O pecado. E esta herança, como ele era o pai de todos, esta herança é como um DNA de uma pessoa,
de um pai. O DNA de um pai passa para os filhos. Não é questão do filho querer, não é questão do filho merecer, não é questão do filho rejeitar, ele vai receber. Então a Escritura diz que pela desobediência deste homem só, muitos se tornaram uma natureza. Qual natureza? Pecadores. Agora, preste atenção nas Escrituras. Assim também, pela obediência de um só, muitos constituídos o quê? Perguntinha básica. Você é pecador ou justo? Tem certeza? É isso que eu ouço aí, quando eu converso com os irmãos. Quando eu converso com os irmãos, eles dizem: pastor, a única certeza que eu tenho é que eu vou pecar amanhã. Aliás, pastor, vou pecar hoje mesmo. Aliás, pastor, eu peco todos os dias. Perguntinha básica: quem vive assim, vive pela obra de Adão ou pela obra de Cristo? Claro que é pela obra de Adão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o resultado do trabalho de Adão é mais poderoso do que o resultado do trabalho de Cristo. É isso que estão dizendo. Quando crentes, ímpios não, ímpios são pecadores. Quem não nasceu de novo é pecador. E precisa mesmo que você fale para ele: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal, o Senhor te favoreça, o Senhor te salve. Para pecadores sim, ele tem que ir com Deus mesmo. Falei: vai com Deus, meu filho. Para crentes não. Assim como para crentes não deveria bater no peito e dizer: eu sou pecador. O que você deveria dizer? Eu sou justo, eu estou debaixo da obra de Cristo, eu fui regenerado, eu fui salvo, eu fui transformado, eu fui purificado, eu estou sendo transformado de glória em glória, o Senhor me perdoou, Ele me regenerou. Quantos irmãos estão entendendo a obra de Adão? A obra de Adão foi o pecado. Agora, qual foi a obra de Cristo? A justificação pela fé. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou, fala, a morte passou. Esse é o problema dos crentes que estão debaixo do jugo de Adão. A única preocupação deles é o pecado. Aí, sabe o que eles ficam vigiando? O pecado. Eles ficam marcando a frequência com que pecam. Eles ficam vigiando a última vez que pecou. E o tempo inteiro eles estão com medo, acuado, porque o pecado pode alcançá-los. E aí, ao invés de ficar em função de Cristo, ele fica em função do pecado. E ele tem orgulho de dizer, você já viu o orgulho que ele fala que é pecador? Ele fala até com humildade: não, eu sou pecador. Ele acha que está agradando a Deus. Mal sabe ele que ele está desagradando muito a Deus, negando a obra do Calvário. Ele não nega por consciência própria, é por falta de revelação. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, você que é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, nunca mais diga: eu sou pecador. Por favor, a partir de hoje, saia por essas ruas, fale para sua família. Se alguém te perguntar, fala: eu sou justo. Eu sou justo pela fé. Eu não sou justo porque eu faço coisas justas. Eu não sou justo porque eu pratico justiça. Eu sou justo porque eu fui constituído justo. Eu acho que você não entendeu as escrituras de Romanos capítulo 5 e versículo de número 17. A Bíblia diz que pela ofensa de um homem só reinou a morte. Fala comigo: muito mais os que recebem a abundância da graça, fala comigo, e o dom da justiça. Justiça não é algo que você conquista. Justiça de Deus é recebida pela fé. Justiça de Deus é um dom. Dom é presente. Quantos receberam um presente de Deus aqui? Por que então você nega o presente? Não negue o presente. Pelo contrário, reafirme o presente. Quando perguntarem para você: você é pecador? O que você vai responder? O que você vai responder? Você vai responder não. Aí ele vai ficar chocado. Se for crente, então ele vai falar: o que é isso? Que heresia? Aí você vai dar para ele um seguinte exemplo. Se ele for homem acima de 18 anos, pergunte para ele: você tem uma carteira de motorista?
Aí provavelmente, se ele já tirou, ele vai falar, tenho. Me mostra a sua carteira. Aí ele vai mostrar. Vamos supor que a habilitação dele é básica, igual a minha, B. Aí ele vai falar, muito bem. Agora, você é motorista? Sim. Você dirige? Dirijo. Pergunta, você é motorista profissional? Não, não sou. Tá bom. Aí se for irmã, você pode perguntar para ela, irmã, você faz alguma coisa de culinária? Faço. Ah, o que é que você faz? Ah, eu faço o prato tal, o bolo tal. Ah, que bom. Agora, irmã, você faz o bolo tal, o prato tal? Sim. Mas escuta aqui, isso faz de você chefe de cozinha? Não. Moral da história, você eventualmente peca, mas isso faz de você um pecador? Alô? Quer ver nas escrituras? Põe para mim em 1 João capítulo 2 e versículo 1. Não só de Romanos, vamos para João também, se você tem dúvida. Então, eu tenho carteira, eu dirijo, mas eu não sou motorista profissional. Eu posso cuidar de crianças, mas eu não sou cuidador profissional. Eu posso dar um socorro médico, mas eu não sou enfermeiro e não sou médico. Tem alguém comigo nessa manhã? Põe essa verdade dentro do seu coração. Então, o apóstolo João diz, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que... O que o apóstolo está dizendo? Você precisa ler as escrituras. O apóstolo diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que... Como que você diz que faz isso todos os dias? Se o apóstolo diz que é possível não fazer. Ficaremos com... Sabe qual é o nosso problema? Você prefere a experiência do que as escrituras. Você consegue ler as escrituras, mas quando você chega diante do espelho, você fala, não tem jeito, eu sou pecador. Quando você chega diante da experiência, você fala, acabei de pecar. Por isso é que o povo de Deus é o povo que vive pela fé. Não vivemos pela nossa experiência, vivemos pela fé. E o apóstolo diz, meus filhinhos, escreva essas coisas, fala comigo, para que não pequeis. Mas, todavia, entretanto, se alguém pecar. Como é que você faz com essas escrituras aí? Resolve aí esse problema, irmão. Se é condicional, é partícula condicional, não é quando, não é advérbio de tempo, é condicional. Se, mas, já tem ali. Contudo, todavia, colocou duas partículas juntas. Mas e se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Posso ouvir um glória a Deus? Então não viva debaixo do jugo de Adão. O jugo de Adão faz ou fez de você um pecador. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 e versículo 1. O apóstolo chega à conclusão do livro que nós estamos aqui compartilhando. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Que sempre, olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão debaixo da obra de quem? Quem está debaixo da obra de Cristo? Então aprenda uma coisa nessa manhã, nunca mais bata no peito dizendo, eu sou pecador. Isso não é para você, isso é para os pecadores que estão lá fora. Você não está no jugo de Adão, você está debaixo do jugo de Cristo. E ele disse, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Mas vamos para a segunda obra, diga, a obra de Moisés. Romanos capítulo 5 e versículo 13. Coloque aí por favor. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Alô? Pastor, você está diminuindo o preço do pecado. Jamais. Pecado é coisa gravíssima. Corra dele, fuja dele. Não tente resisti-lo. Você resiste ao diabo. Mas o pecado você foge. Portanto, o crente que fala assim, levanta a mão e fala, não pastor, eu não tenho problema com essas coisas. A Bíblia tem um nome para ele, chama tolo. Porque a Escritura diz que, isto é, na minha carne não reside bem algum. Por que Jesus mandou vigiar? Jesus não mandou vigiar o pecado, Jesus mandou vigiar a carne. A carne, porque o pecado ainda está nesta carne. Por isso é necessário que quando formos arrebatados, sejamos glorificados. Porque não entra carne contaminada no céu.
Esta carne está contaminada pelo pecado. Por isso é necessário vigiar. Eu não estou aqui aniquilando o poder do pecado. Ele tem um grande poder. Mas não deveria ter mais poder sobre a sua vida. Porque você não está debaixo do jugo do pecado, e sim debaixo da obra de Cristo. Mas por que alguns vivem no jugo do pecado? Porque todos os dias, ao invés de declararem, eu sou justo, eles declaram, eu sou pecador. Ao invés de todos os dias declararem, esse dia é um dia abençoado, é um dia favorecido, eu terei vitória, eles levantam a mão e dizem, uma coisa eu tenho certeza hoje, eu vou pecar. Por favor, não viva assim. Não é por isso que Cristo morreu. Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Mas tem uma segunda obra, é a obra de Moisés. Porque antes da lei, já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Isso é poderoso. Fala comigo, onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Olha o que a Escritura diz em seguir. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até quem, meus irmãos? Pode passar aí o versículo, filho. Avança. Então, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o pecado reinou de Adão até quem? Moisés. Qual é a obra de Moisés? Vamos lá, participa. Qual é a obra de Moisés? A lei, muito bem. Você sabe que a lei foram os mandamentos e ordenanças que o Senhor deu para Moisés. A obra de Adão foi o pecado. A obra de Moisés foi a lei. O pecado, a obra de Adão, trouxe o jugo do pecado. E a obra de Moisés trouxe o jugo da lei. Qual era o jugo da lei? Deuteronômio 28. Se atentamente obedeceres a minha voz e guardares de cumprir todas estas ordenanças que hoje vos ordeno, então, e somente então, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Qual que é a moral da lei? Se você comportar bem, é abençoado. Se você comportar mal, é amaldiçoado. Você conhece crentes que vivem assim? Você conhece crentes que o tempo inteiro estão tentando obedecer os mandamentos? Essa semana um irmão mandou uma pergunta dizendo, pastor, eu quero saber se na graça tem lei. Muito boa pergunta. Ele falou, eu sei que na graça tem a lei do maior mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, etc, etc. Eu falei, não, presta atenção, o texto de Romanos te responde, irmão. Olha só, no entanto a morte reinou, fala comigo, de Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura que há de vir. Volta para o outro versículo. A lei continua sempre existindo, porque a lei é eterna. Quem deu a lei? Deus. E o que Deus dá pode passar? Não, é eterno, porque Ele é eterno. Portanto, a lei é eterna. Só que tem uma coisa que a graça fez. Isso é maravilhoso, você precisa entender. Você precisa de revelação. Tem uma coisa que Cristo fez. Ele fez o seguinte. Você já leu, não matarás. Eu, porém, vos digo. Quando Cristo veio, Ele trouxe uma doutrina. Essa doutrina é superior à lei. Ela consegue ser superior sem desobedecê-la, sem descartá-la, sem anulá-la. Jesus falou, a lei diz tal coisa? Diz. A lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, eu anuncio para vocês uma lei agora, que vai guardar essa, porém é superior. Todo aquele que olhar com a intenção impura, já adulterou. Então, vem para cá. Vamos supor, você aqui, crente, estamos juntos aqui na igreja, e tem aqui uma lei. A lei que não pode fumar em estabelecimento fechado. Lei municipal. Voltou no versículo? Muito bem. Por que isso? Porque antes da lei, já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado, fala comigo, não é levado em conta. Plaquinha está aqui. E está escrito, não fumarás. Eu pergunto, você
lembra que essa lei existe? Você lembra que essa lei existe? Por que você não lembra? Você está operando numa lei superior. Você nem lembra que cigarro existe. Essa placa é para você? Se for para um ímpio, tudo bem. Mas ela é para você? Você tem que lembrar e se esforçar. Eu preciso obedecer. Não fumarás. Eu preciso obedecer. Não xingarás. Eu preciso obedecer. Não matarás no trânsito. Então, os crentes estão aqui para desobedecer a lei? Não. Eles estão para operar numa lei superior. Quem está comigo? Moisés o tempo inteiro fica preocupado com a lei. São os crentes que estão debaixo do jugo de Moisés, debaixo da obra de Moisés. E aí, sabe o que a Escritura diz? Passa para o próximo, José. Que a morte reinou, de Adão até quem? O crente debaixo da obra de Adão, o que ele produz? Morte, pecado, porque ele está debaixo da obra de Adão, e ele está o tempo inteiro preocupado com o pecado. E o crente debaixo da obra de Moisés? Morte. Claro, o resultado é a lei, mas o que a lei produz? Morte, porque se desobedecer a lei, qual era o resultado? Morte. Então, o crente debaixo do jugo de Adão está o tempo inteiro preocupado. Quantas vezes eu pequei? Como que eu resolvo esse pecado? Eu preciso ser livre dele. Nunca consegue. Mas o crente debaixo do jugo de Moisés, ele está pensando, eu preciso obedecer, gente. Eu preciso orar mais, eu preciso consagrar mais, eu preciso obedecer mais, e eu não posso mais falar isso, eu não posso mais falar aquilo. Quanto mais ele tenta, mais morte opera. Sabe por quê? Está cheio de justiça própria. Ele acha que pode agradar a Deus servindo com o seu próprio comportamento. Quantos irmãos estão entendendo? Mas tem uma última obra, que é a obra que você deveria viver por ela. É a obra de Cristo. É a obra do Calvário. É a obra do Filho de Deus, que trouxe para nós libertação desse jugo. Eu queria chamar aqui a nossa equipe de louvor, porque eu quero falar de Romanos capítulo 5 e versículo 15. A obra de Cristo. Quantos irmãos entenderam a obra de Adão? Pastor, então, os crentes de Adão batem no peito e dizem, eu sou pecador. E o que dizem os crentes de Moisés? Eles batem no peito e dizem, eu obedeço tudo. Eu vejo os adesivos no carro dos crentes de Moisés, eles colocam assim, dizimista fiel. Não, você precisa entender por que não é fiel. Sabe por que não é fiel? Porque ninguém nesse auditório aqui é fiel. A começar de mim. Você acha que existe um dizimista fiel? Não existe, filho. Vou te falar por que não existe. Porque se você hoje ganhar um almoço, eu espero que você ganhe, aleluia. Eu estou aberto para ganhar também, aleluia. Você deveria dar o dízimo dele. Você deveria, alguém pagar a sua conta, dar uma olhadinha na conta e falar, irmão, eu preciso ver a conta. Sabe por quê? Porque eu preciso devolver o dízimo disso, é uma oferta, eu ganhei uma oferta. No dia do seu aniversário, você deveria pedir a nota fiscal de todos os presentes, para então dizimar da oferta que você recebeu. Como eu sei que ninguém aqui faz isso, e é bom que não faça, não diga que você é fiel, porque não é, só tem um que é fiel, é Cristo. Não seja um crente de Moisés, porque quando você diz que é fiel, você se enche de justiça própria. Pastor, mas eu não posso ser fiel? Pode. Eu espero que você seja fiel com sua esposa. Eu espero que você seja fiel com os irmãos. Eu espero que você seja fiel com a igreja. Mas cá em si, você não é fiel a Deus. Você precisa da obra de Jesus Cristo. Você precisa da obra de alguém que foi fiel e alguém que permanece fiel. Por isso eu preciso dobrar os meus joelhos e falar, Senhor, me ajuda, porque só o Senhor é fiel. Senhor, eventualmente eu caio na obra de Adão, e eventualmente, Senhor, eu ainda peco, mas eu quero me lembrar, tem um advogado junto aos céus, Ele é fiel, Ele pode julgar a minha causa, Ele pode me dar a vitória sobre este pecado. Mas talvez você caia na obra de Moisés,
E você talvez bata no peito lá na sua casa e diga: eu sou fiel. E você vem e diz: eu sou fiel na igreja, eu sou fiel. Ah, por favor, cai em si. Não é. Você não faz isso nem com dinheiro e com nenhuma das outras coisas. Quem dera pudéssemos vigiar os nossos pensamentos. Portanto, não há, segundo Romanos, capítulo 3, nenhum fiel. Ele até procurou na terra, mas ele não achou. Aí ele teve que trazer dos céus. Só Cristo é fiel. Não diga que você obedece todas as coisas. Você vai cair no erro de Moisés. E sabe o que vai produzir? Morte. Então, quando você brigar em casa e começar a discutir com a sua mulher, não caia no erro de Moisés. Assume a culpa logo. Adão te ajudou numa coisa. Você fala: me perdoa, eu errei, pequei mesmo. Vai fazer um bem grande para o seu casamento. Mas também você pode, Moisés te deu uma ajuda muito grande, que foi a lei. Aí você lá se enche de orgulho e de justiça própria, falando: eu tenho a razão. Pois é, até hoje você está nesse negócio de quem tem a razão. Por isso é que a contenda não diminui, porque você quer ficar debaixo da obra de quem tem a razão, de quem obedeceu completamente. Eu prefiro ficar na obra de Cristo. Qual foi o resultado da obra de Cristo? A obra de Adão, o pecado. A obra de Moisés, a lei. Mas a obra de Cristo está em Romanos 5:15. O dom, quer dizer, o presente. Entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação. Mas a graça, olha aí, a obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? Fala comigo: a graça. Mas a obra de Cristo, a graça, transcorre de muitas ofensas e produziu algo sobre a sua vida: justificação. Você hoje não é pecador mais. Você hoje é um justo de Deus. Ao sair por essas portas, a morte não precisa reinar lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, porque Deus deu um prazo para ela reinar. Foi de Adão até Moisés, porque quando Cristo chegou, a morte teve que ir embora. Lembra de Romanos? Onde está a morte? Capítulo 8, a sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão foi tragado, porque todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador nunca mais experimentarão a morte. A morte eterna, mas também pode ser a morte em todas as áreas da sua vida. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós precisamos orar nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Estamos debaixo da obra de Cristo. Não estamos mais debaixo do jugo de Adão. Portanto, eu não saio dizendo: eu sou pecador. Eu peco, mas eu não sou pecador. Eu dirijo, mas eu não sou motorista profissional. Eu consigo fazer um bolo, mas não sou confeiteiro. Eu não estou debaixo do jugo de Adão. Eu estou debaixo da obra de Cristo. Com respeito a Moisés, eu não sou daquele que vive pela obediência. Não sou daquele que vive pela obediência, porque é certo que eventualmente desobedecerei. Quando desobedecer, está reservado para você a morte. Quando desobedecer, está reservado para você um advogado junto aos céus. O justo, o fiel. Sabe por que precisamos ainda orar? Sabe por que precisamos ainda jejuar? Porque Deus procurou na terra um que fosse fiel e não encontrou. Portanto, eu recorro ao meu Salvador, porque Ele é fiel e Ele pode me salvar de toda e qualquer situação. Eu recomendo que você ore nessa manhã e fale com Cristo a respeito da obra sobre a qual você quer ficar. Ministre ao Senhor. Você é ministro de Deus. Fale com Ele agora. Sobre qual obra você está?
Rejeite todo o peso e fardo do pecado, toda a condenação da lei. Experimente agora dias debaixo da obra de Cristo. O chão que eu piso és mais real que o ar em meus pulmões. Aleluia! Meus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. O que define você é a obra de Cristo. Aleluia! Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. A minha realidade. Essa é a sua realidade, amado. Essa é a sua realidade. Minha realidade. Você é amado do Pai. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Seja cheio. Eu pertenço a ti. A escravidão do pecado e da lei. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. A realidade. Coloque agora a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, nesse dia eu declaro, eu sou justo pela fé. Não estou debaixo do jugo do pecado. Eu declaro, Jesus Cristo é fiel. E eu não vivo como escravo da lei, pela obediência. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu estou debaixo da obra de Cristo. Eu recebo a abundância da graça e o dom da justiça para viver em paz e em liberdade, em nome de Jesus. Oh, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Meus amados justos de Deus, se você deseja ouvir novamente essa palavra, meditar mais nela, venha logo mais, 18